E se existisse um medicamento para perda de peso com resultados tão bons que chegam perto de uma cirurgia bariátrica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos detalhes de um estudo clínico que está gerando exatamente esse tipo de conversa na comunidade científica. Vamos começar direto com um número que está fazendo todo esse barulho: 24,2%. Guarda bem esse número. Essa foi a perda de peso média que os participantes de um estudo conseguiram em menos de um ano usando a dose mais alta de um novo medicamento. É um resultado, assim, realmente impressionante. Ok, vamos entender melhor de onde vem esse número. Ele não saiu do nada. Foi publicado numa das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a New England Journal of Medicine, e vem de um ensaio clínico de fase 2, que é aquela etapa em que os cientistas querem saber, ok, esse troço funciona mesmo? E olha, uma perda de peso nessa escala é algo que a gente quase nunca vê. Então, que medicamento é esse, afinal? O nome do protagonista da nossa história é retatrutida. E o que torna ele tão especial não é só o resultado final, mas como ele age no nosso corpo. A abordagem dele é diferente de tudo que a gente já viu por aí. A retatrutida é o que chamam de agonista triplo hormonal. O nome parece super complicado, né? Mas a ideia por trás é genial. Em vez de mirar em um único alvo para ajudar na perda de peso, ela age como se fosse 3 hormônios diferentes do nosso corpo, todos eles ligados ao controle do apetite e do metabolismo. É como se fosse um ataque coordenado em 3 frentes diferentes ao mesmo tempo. Resultados assim, espetaculares, sempre levantam uma sobrancelha, né? A gente tem que se perguntar, mas o estudo foi bem feito? A ciência por trás é confiável? Então, vamos dar uma olhada em como os pesquisadores montaram esse teste todo para ter certeza de que os números eram para valer. O estudo envolveu 338 adultos com obesidade. Para um ensaio dessa fase, a fase 2, é um número bem robusto. Isso significa que os resultados têm mais força estatística, sabe? Dá mais confiança nas conclusões. E a metodologia foi o que a gente chama de padrão ouro na pesquisa. Os participantes foram divididos ao acaso. Um grupo recebia doses diferentes da retatrutida e o outro um placebo, que não tem efeito nenhum. E o mais importante de tudo, o estudo foi duplo cego. O que é isso? Significa que nem as pessoas que participaram, nem os médicos e pesquisadores que aplicavam as injeções sabiam quem estava tomando o quê. Isso é crucial para evitar qualquer tipo de influência e garantir que os resultados sejam totalmente objetivos. Bom, agora vamos ao que interessa: os resultados. O estudo não testou só uma dose do remédio, mas várias. E os dados mostraram uma relação muito clara. Quanto maior a dose, maior a perda de peso. Esse gráfico aqui diz tudo. O grupo que tomou o placebo, perdeu ali uns 2% do peso, o que é bem pouco. Agora olha só o que aconteceu com a retatrutida. A dose menor, de 4 mg, já causou uma perda de mais de 17%. E a dose máxima, de 12 mg, aí o número pula para aqueles 24,2% que a gente falou no começo. A diferença não é pequena, é um abismo. Fica muito claro que o remédio é potente e que essa potência aumenta com a dose. E se liga nesse dado aqui que talvez seja ainda mais maluco. 100%. Isso mesmo. Todas as pessoas, sem exceção, que receberam a dose mais alta, perderam pelo menos 5% do peso corporal. Perder 5% já é considerado um sucesso clínico que traz benefícios reais para a saúde. Agora, compara isso com o grupo placebo, onde só 27% conseguiram atingir essa mesma marca. É uma diferença brutal. Vamos subir a régua. E uma perda de peso mais substancial, mais de 15%. Algo que realmente transforma a vida de uma pessoa. Olha só os números. No grupo da dose mais alta, 83% das pessoas chegaram lá. 83%. No grupo placebo, apenas 2%. Os números falam por si. Claro, um tratamento tão poderoso assim sempre vem com uma pergunta importante. E a segurança? A eficácia é um lado da moeda, mas os efeitos colaterais são o outro lado e são igualmente importantes. Então, o que o estudo mostrou? Bom, os efeitos colaterais mais comuns foram problemas gastrointestinais, como náusea, por exemplo. A maioria desses eventos foi considerada de leve a moderada. E assim como o efeito de perda de peso, os efeitos colaterais também aumentavam com a dose. Mas os pesquisadores notaram uma coisa importante. Começar o tratamento com uma dose mais baixinha e ir aumentando aos poucos ajudou a diminuir esses problemas. Também observaram um aumento temporário nos batimentos cardíacos, que depois de um tempo começou a diminuir. E no final de tudo, qual foi a conclusão dos próprios cientistas com as palavras deles? O artigo termina de forma bem direta. Em adultos com obesidade, o tratamento com retatrutida por 48 semanas resultou em reduções substanciais no peso corporal. É uma frase com linguagem bem científica, sóbria,
mas que carrega o peso de todos esses resultados incríveis. Diante de tudo isso, a gente fica com uma pergunta no ar, né? Será que estamos entrando em um capítulo totalmente novo no tratamento da obesidade? Medicamentos como retratrutida têm o potencial de mudar completamente a forma como a medicina encara essa condição. É uma pergunta que ainda está em aberto, mas que os próximos anos de pesquisa com certeza vão começar a responder.